Olá, sou Marcos Alves, é um prazer ter você novamente aqui comigo. E hoje vamos falar sobre um tema chamado rejeição. E vai ser um tema muito interessante, que muitas pessoas às vezes pensam que quando sofrem uma rejeição, muitas vezes pensa que está sofrendo por amor, mas na verdade ela está sofrendo por rejeição, né? Existe uma dor que muita gente confunde com amor, mas não é amor, é rejeição. Talvez você tenha sido deixado de lado. Talvez tenha levado o não de alguém que acreditava ser a pessoa certa. Talvez tenha sido trocado por outra pessoa, ignorado, bloqueado ou simplesmente esquecido. E o pior de tudo não é a ausência dessa pessoa. É a pergunta que começa a ecoar dentro da sua mente. Por que eu não fui suficiente? Essa pergunta destrói a autoestima de muita gente. Mas hoje eu quero mostrar algo que pode mudar completamente a maneira como você enxerga a rejeição. Porque na maioria das vezes você não está sofrendo pela pessoa. Entenda isto. Você está sofrendo pela interpretação que faz da rejeição. Por que a rejeição dói tanto? Você já percebeu que uma simples mensagem ignorada pode estragar o seu dia inteiro? Já parou para pensar nisso daí? Ou que ser deixado no vácuo parece um soco no estômago? Isso acontece porque a rejeição toca algo muito antigo dentro de nós. Desde pequeno, acreditamos que ser aceito significa pertencimento. Quando éramos crianças, precisávamos do cuidado dos nossos pais para sobreviver. Nosso cérebro associou aceitação à segurança. Por isso, quando somos rejeitados na vida adulta, uma parte de nós reage como se estivesse perdendo algo essencial. A dor é real, não é exagero. Mas existe uma diferença enorme entre sentir a dor e deixar que ela traga uma definição sobre quem você realmente é, né? Então devemos entender isto. É diferente entre sentir a dor e deixar que ela defina quem você é. E o maior erro de quem é rejeitado, qual que é? Depois de uma rejeição, muitas pessoas fazem exatamente aquilo que piora a situação. Tentam convencer quem foi embora, mandam mensagens, pedem explicações, insistem, prometem mudar, imploram por mais uma chance. Na cabeça delas, isso parece amor, mas na prática, quase sempre comunica desespero. E existe uma verdade difícil de aceitar. Quem precisa convencer alguém a permanecer já perdeu o relacionamento. Não adianta. A pessoa fica ansiosa, desesperada para que a outra pessoa volte. Mas quem já passou por isso sabe o resultado. Então, relacionamentos saudáveis não sobrevivem porque alguém implorou. Eles sobrevivem porque os dois querem permanecer. Se você está sofrendo pela pessoa, muitos pensam isso, né? Você está sofrendo pela pessoa ou pelo futuro que imaginou com essa pessoa? Essa é a pergunta que poucas pessoas fazem. Você sente falta da pessoa ou da vida que imaginava construir ao lado dela? Muitas vezes não sofremos pelo presente. Sofremos porque a nossa imaginação, né, criou uma história inteira. Viagens, casamento, filhos, velhice juntos. Projetamos um futuro com essa pessoa.
Quando a relação termina, não perdemos apenas alguém, perdemos um projeto de vida que existia dentro do quê? Da nossa cabeça. Por isso, dói tanto. Você não está enterrando apenas um relacionamento. Está enterrando um futuro que nunca chegou a existir. Mas também pense numa coisa, tá? A rejeição não define o seu valor. Imagine um diamante. Se alguém disser que ele não vale nada, o diamante perdeu o valor? Claro que não. A opinião daquela pessoa muda apenas o julgamento dela, não muda a essência do diamante. O mesmo acontece com você. Uma rejeição não é uma sentença, é apenas a opinião ou a escolha de alguém. Você pode ser extraordinário, tá? E conto com isso. E ainda assim, não ser a escolha daquela pessoa. E isso não diminui quem você é. E detalhe, nem toda rejeição é injusta. Agora eu preciso dizer algo que talvez você não goste de ouvir. Nem toda rejeição é fruto de maldade. Às vezes simplesmente existe incompatibilidade. Nem todas as pessoas têm os mesmos objetivos que você tem, os mesmos valores, a mesma maturidade, a mesma visão de futuro. Você pode ser uma pessoa excelente, uma pessoa nota 1000, e ainda assim não ser a pessoa certa para alguém. E sabe o que acontece quando aceitamos isto? Paramos de transformar cada rejeição em uma tragédia pessoal. Às vezes ninguém estava errado, apenas não fazia sentido continuar. Agora vem um ponto importante: como superar a rejeição? Fui rejeitado e agora? É ruim, né? Mas então, o que fazer? Primeiro, segue umas dicas aqui. Primeiro, pare de alimentar falsas esperanças. Enquanto você acredita que aquela pessoa vai voltar a qualquer momento, sua vida fica em pausa. Não faça isso com você. Não faça isso com sua vida. Segundo, pare de vigiar as redes sociais da pessoa. Cada foto, cada curtida e cada postagem funcionam como uma ferida sendo aberta repetidamente. Terceiro, reconstrua sua identidade. Lembre-se de quem você era antes daquele relacionamento. Retome os projetos. Vai que você abandonou um projeto lá atrás, né? Que era importante para você. Retome os projetos, né? Faça exercício. Leia um livro. Aprenda algo novo. Invista em amizades novas. A sua vida precisa voltar a girar. Tá? Não, como eu disse, a primeira dica, né? Digamos, não deixe a sua vida em pausa. Tá? Sua vida precisa girar, precisa continuar. Você precisa continuar vivendo. E quarto, aceite que algumas pessoas nunca virão, não vão voltar. Nem toda história termina com uma explicação. Às vezes o silêncio também é uma resposta. E para concluir, existe uma frase que mudou completamente minha forma de enxergar a rejeição. Tome isso como lição, tá? Quem rejeita você está fazendo uma escolha, não escrevendo a sentença sobre o seu valor. Você tem seu valor, tá bom? Acredite nisso. Nunca entregue a uma única pessoa o poder de decidir quem você é. Se alguém escolheu partir, deixe ir, vai com Deus. Porque insistir para ser amado quase sempre custa caro demais. E ninguém deveria precisar implorar por um lugar no coração de outra pessoa. Não faça isso. O amor saudável não nasce da insistência, nasce da reciprocidade. O amor é uma via de mão dupla. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você dá amor, você recebe amor. É assim, reciprocidade. Tá bem? Se esse vídeo faz sentido para você, escreva aqui nos comentários, aqui abaixo.
Eu escolho seguir em frente. Faça isso. Eu escolho seguir em frente. Talvez essa pequena frase seja o primeiro passo para fechar um ciclo e abrir espaço para uma nova história. Né? Reescreva a sua história novamente. Né? E se você conhece alguém que está sofrendo por causa de uma rejeição, compartilhe esse vídeo. Às vezes uma conversa pode ser exatamente o que essa pessoa precisa nesse exato momento para reencontrar esperança. Tá bem? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu joinha, compartilhe e comente. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus o permitir. Forte abraço.